E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos embora, que agora é hora da questãozinha de química. Química, química. Tum, 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 tum. Opa, essa questão é enorme, viu? A pandemia da Covid-19, horrível, não foi? Resultou em sanções como lockdown aplicadas em diversos países, o que provocou efeitos sociais e econômicos drásticos. Todavia, essa redução das atividades teve certo efeito positivo no meio ambiente. Dados disponibilizados pelas agências espaciais dos Estados Unidos, NASA, e da Europa, ESA, indicam que a poluição em alguns epicentros da Covid-19, monitorada em termos de concentração atmosférica de material particulado e gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, SO2, NO2, foi reduzida em até 30%. Vê, pessoal, esses gases que ele falou, né? CO, CO2, SO2, NO, NO2, são gases extremamente poluentes, né? Por exemplo, o CO, ele prende com a hemoglobina do sangue e a pessoa morre, né? Forma carbohemoglobina, o que leva à morte. O N2O, NO, CO, esses gases são chamados de gases que têm uma característica de ser óxido neutro. Por exemplo, o N2O é o gás hilariante, que é usado até como anestésico, né? NO e NO2, o NO2 você vai fazer a chuva ácida, SO2, SO3 também chuva ácida. Então, o que é que acontece? Ele diz assim, ó, a emissão de gases na atmosfera é oriunda, ou seja, vem de atividades humanas e de fontes naturais, como emissões de vulcões. É verdade, não é apenas o efeito do homem sobre a natureza que causa problemas como efeito estufa e chuva ácida. Logicamente, o fator antrópico, o fator do homem é muito forte, tá? O que a gente faz com a pecuária, com combustível, é muito forte. É muito maior do que o efeito da própria natureza. Mas a natureza também causa até mesmo para poder equilibrar a temperatura na Terra. Ele diz, ó, a redução na concentração de gases poluentes na atmosfera é oriunda do fato de que os primeiros meses da pandemia coincidiram com o inverno no hemisfério norte e baixas temperaturas promovem a expansão de gases. Claro que não, né? O gás, pessoal, ele se expandiria numa temperatura maior. Numa temperatura maior, ele se expande, numa menor, ele se concentra. Então, 2 está falso. Gases como SO2 e NO2 contribuem para o fenômeno conhecido como chuva ácida, típico de grandes centros urbanos. É verdade, né? Lembrar que gases de nitrogênio e de enxofre dão origem a ácidos como HNO2, HNO3, ou seja, ácido nitroso e nítrico, né? Ácido sulfuroso, que é o H2SO3, e ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, verdadeiro. 8. A diminuição da concentração de CO2 na atmosfera é proveniente da redução das atividades humanas, como produção industrial e circulação de automóveis. Também verdadeiro, né? Você, quando tem a queima do combustível, da gasolina, do álcool, do óleo diesel, libera CO2 para a atmosfera. Embora CO2 faça com que a chuva tenha um caráter ácido, a gente não considera a chuva de CO2 uma chuva ácida. Bem importante isso, tá? Número 16. Parte do dióxido de carbono liberado na atmosfera é absorvido pelas águas oceânicas, resultando no aumento do pH da água. Isso é uma maldade. Veja, pessoal, o grande pulmão da natureza são os oceanos, tá? A Amazônia é fundamental, é importante, mas não é o pulmão. O pulmão são os oceanos. Então, quando o CO2 é absorvido no oceano, ele forma H2CO3. Então, ele aumenta a acidez. E a gente viu em uma outra aula anterior que quando eu aumento a acidez, eu diminuo o pH. Quanto menor o pH, maior a acidez. Então, ele diz aumento do pH, a alternativa está também falsa. E 32, a presença de gases poluentes na atmosfera tem o potencial de impactar na temperatura da Terra, o que explica a redução da temperatura média do planeta,
que tem sido observada nos últimos anos. Pessoal, o efeito estufa, a quantidade de luz oriunda do Sol, devido aos gases que estão na atmosfera, é como se o raio vem, bate e volta, bate e volta. Ele não consegue dissipar totalmente para a atmosfera de volta. Isso faz com que a temperatura média do planeta aumente e não diminua, como ele está dizendo. O planeta está ficando mais quente. Não é legal? Então, questão bem interessante, tá? Sobre meio ambiente, que é um assunto bem importante para todos nós. Gostassem?